Boa noite. Boa noite a quem vai chegando. Bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir depois. Como sempre fazemos todos os domingos, estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, convidando Jesus para nos visitar, já com as nossas águas. Vamos nos preparando, acerenando nosso coração para esse momento em que fazemos o convite a esse mestre amoroso. São exatamente 19 horas. Vamos então elevar o nosso pensamento a esse mestre amado, a esse guia e modelo da humanidade, convidando-o a nos visitar, a visitar o lar dos nossos amores, a visitar aqueles que se consideram nossos desafetos, inimigos, que possamos todos receber essa visita amorosa, porque sabemos que tu, Mestre Jesus, não fazes distinção. Somos todos irmãos, todos filhos amados do mesmo Pai. Abençoa-nos e que os nossos anjos de guarda, esses benfeitores, trabalhadores incansáveis da tua seara de amor, estejam conosco, que possam fluidificar as nossas águas, abençoar o ambiente que nos abriga, seja o lar, o ambiente de trabalho, aquele local, Mestre amado, onde se faz necessária a tua presença de luz, de paz e de amor, que ali tu estejas nesse momento. Por isso te convidamos e a todos esses abnegados trabalhadores da tua seara, que fiquem conosco, que nos acompanhem mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Para quem eu não vi, sejam todos bem-vindos. Como sempre, eu não enxergo quem está comigo, mas sempre lembrando que são todos bem-vindos. Estando unidos, quando estamos unidos em nome do Mestre, todos são bem-vindos. E nos diz assim, hoje nós vamos falar: quem quer que se eleve será rebaixado, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do item 3. E o livro Vivendo o Evangelho, que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo espírito André Luiz, sempre nos traz uma mensagem elucidativa, reflexiva para nós. E nos diz assim, na sua mensagem 88, que se refere a esse item, a esse capítulo que vamos ler hoje. Gota de humildade. Ainda não segues o Evangelho, mas pelo menos não ages com arrogância. Não perdoas, mas não ofendes. Não auxilias, mas não atropelas. Não toleras, mas não gritas. Não ajudas, mas não prejudicas. Não encorajas, mas não desanimas. Não compreendes, mas não julgas. Não pacificas, mas não afliges. Não amparas, mas não agrides. Não alcanças, mas não invejas. Não gostas, mas não desprezas. Não concordas, mas não criticas. Não constróis, mas não atrapalhas. Esses pequenos gestos do cotidiano revelam teu esforço no bem e significam
que já entendeste que é mais importante ter uma gota de humildade do que um oceano de orgulho. Estamos falando aí. André Luiz nos alertando aí sobre a humildade, sobre o orgulho. E como nos diz esse item 3 do capítulo 7, quem quer que se eleve será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a entre eles e lhes disse: eu vos digo em verdade que se não vos converterdes e se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Pois quem quer que se humilhe e se torne pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem quer que receba em meu nome uma criança, tal como eu acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isso também está em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus 2 filhos e o adorou, confessando que desejava pedir-lhe algo. Ele lhe disse: que quereis vós? Ordenai, disse ela, que meus 2 filhos que aqui estão sejam assentados em vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhes respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles lhe disseram: podemos. E ele lhes respondeu: é verdade que bebereis o cálice que eu beberei, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder-vos, será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os 10 outros apóstolos, ouvindo isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. E Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tiranizam. Não deve ocorrer o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior entre vós, seja aquele que serve, e que aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Isso também está em Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28, para quem gosta de verificar, né, de acompanhar pela Bíblia. E o roteiro sistematizado para o nosso estudo diz assim: por que é necessário tornar-se igual a uma criança para se entrar no reino dos céus? Porque a criança simboliza a simplicidade e a pureza de coração, não tendo pretensões de superioridade ou infalibilidade. Assemelhando-nos a ela, com essas características, alcançaremos o reino dos céus. Não é ser criança, mas semelhantes à mesma. Receber uma criança como Jesus o fez, o que significa? É a valorização da humildade e o cultivo da simplicidade. A criança é o modelo que Jesus nos apresenta para conquistar as virtudes tão necessárias à nossa elevação espiritual. Todo aquele que se humilha e se torna pequeno como uma criança será o maior no reino dos céus. E por que Jesus não atendeu o pedido daquela mãe? Porque seus filhos, embora decididos a enfrentar os dissabores da evolução consciente, tinham muitos débitos ainda a resgatar.
E a nossa salvação não acontece por milagre ou concessão de privilégios, e sim por merecimento. Para nos tornarmos verdadeiramente grandes, devemos servir ao próximo sem cobrança, pois isso é uma forma de humildade. Que lição nos ensina Jesus nesta passagem? De humildade, pois só nos despojando de todos os sentimentos mesquinhos e maldosos é que conseguiremos ser o maior no reino dos céus. Não se vai a Deus senão pelo nosso próximo. Servir ao próximo é servir a Deus, tornando-se grande a seus olhos. Então aí está, por isso que diz, quem quiser ser o maior, seja o escravo, seja o servidor. Com isso, Jesus nos ensina a humildade e a caridade. Né? Aquela mãe chega pedindo para Jesus o lugar à direita e o lugar à esquerda dele. Como ele respondeu, quem decide isso é Deus, é o Pai. O nosso lugar, ele decide. Por quê? Porque depende das nossas atitudes, depende se já resgatamos os nossos débitos, que todos ainda temos nossos débitos, né? Diz assim o item 5. Jesus entrou num dia de sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar sua refeição. E os que lá estavam observavam. E notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola e lhes disse: quando fordes convidados a qualquer boda, não tomeis o primeiro lugar, preocupando-se se não se encontra entre os convidados pessoa mais considerável que vós, para que aquele que vos convidou não venha a dizer: dai vosso lugar a este, e para que então não sejais obrigado a permanecer com vergonha no último lugar. Mas, quando fordes convidados, ponde-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou tiver chegado, diga: meu amigo, subi mais alto. E então, isso será motivo de glória perante os que estiverem à mesa convosco. Pois quem quer que se eleve será rebaixado, e quem quer que se rebaixe será elevado. Isso também está em Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. Essas máximas são as consequências do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade do coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade. E é importante, como Jesus coloca aqui, e que os pobres de espírito, que muitos de nós, por ignorância, interpretam pobre de espírito aquele que é desprovido, vamos dizer assim, de inteligência. Fulano quer ofender a pessoa e diz assim: é pobre de espírito. Não. Pobre de espírito são aquelas pessoas que são humildes. Então, quando diz-se de alguém que é pobre de espírito, estamos elogiando, estamos dizendo que aquela é uma pessoa humilde. E toda pessoa humilde está próxima de Jesus. Então, isso é um elogio, não rebaixar, né? O mesmo pensamento fundamental encontra-se nesta outra máxima, que aquele que quiser tornar-se o maior entre vós
seja aquele que serve. E nesta, quem quer que se rebaixe será elevado, e quem quer que se eleve será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e muitas vezes bem pequenos os que eram os maiores e os mais poderosos aqui na terra. É que os primeiros levam a morrer a única coisa que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde, as virtudes, enquanto os outros têm de deixar o que fazia sua grandeza na terra e que não se leva. Então, fortuna, títulos, glória, a linhagem, né? Tem muitos de nós que valorizam muito o sobrenome, né? O nome, não vai adiantar nada lá. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam ao outro mundo totalmente desprovidos, como náufragos que perderam tudo, até suas vestes. Só conservam o orgulho, que torna sua nova posição mais humilhante, pois veem acima deles, resplandecente de glória, aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, em que os mais elevados numa existência são rebaixados ao último lugar numa existência seguinte, sem se deixarem dominar, se deixaram dominar pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem procureis pôr-vos acima dos outros. Se não quereis ser obrigados a descer, procurai ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá dar-vos um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. E aí nos diz o roteiro sistematizado, sempre nos ajudando. Diz assim: por que Jesus nos aconselha a ocupar os últimos lugares? Porque quando pretendemos os primeiros lugares, manifestamos nossos sentimentos presunçosos de superioridade, sentimentos estes contrários à prática da humildade. A verdadeira grandeza se afirma pela humildade. Qual a vantagem de ser humilde? A humildade cativa as atenções dos que nos rodeiam, deixando em torno dos que a praticam um halo de respeito e admiração. O nosso gesto humilde, buscando o último lugar, nos eleva ainda mais. E qual o sentido da expressão? Aquele que se eleva será rebaixado? Os que se elevam pela fortuna, títulos e glórias, morrendo, chegam no outro mundo desprovidos de tudo, conservando apenas o orgulho que torna a sua posição ainda mais humilhante. Aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se eleva será rebaixado. Nós podemos lembrar do Lázaro, aquele mendigo que ficava do lado de fora do restaurante, lá do rico, né, esperando as migalhas. E aí, o que aconteceu? Quando aí os dois desencarnaram, e quando o dono do restaurante viu, havia uma grande distância, né, um grande obstáculo dividindo, separando-os. Não tinha como. E ele pede, né, que seja permitido que Lázaro vá molhar sua boca, que está sedenta, mas não tem como, porque o abismo, né, era enorme. E o abismo de que fala é esse. Ele que, inclusive esse rico, queria que o Lázaro fosse avisá-lo, né? Queria que fosse avisar os irmãos para que eles não incorressem no mesmo erro dele,
mas não tinha, né? Abraão disse para ele que não teria como, porque se eles não acreditavam nos profetas, como iriam acreditar em alguém que estava desencarnado? Então, não teve como. Então, é só né, um exemplo para nós, para nos lembrarmos. Quando Jesus disse que aquele que se eleva será rebaixado, é porque nós somos feitos de carne, de osso, essa veste por fora que, quando nós nos despirmos dela, que ela é perecível, aí sim nós vamos acertar direitinho as nossas contas e que a gente possa chegar lá mais rico dessas virtudes que Jesus nos ensinou, né, do que quando chegamos aqui. Se já estamos aqui nesse evangelho, já estamos nos esforçando. E os benfeitores sempre vêm nos ajudar, nos fortalecer, especialmente naqueles momentos difíceis. Eles vêm nos fortalecer, nos intuir as boas ideias, soluções, muitas vezes, para aqueles problemas que achamos. Não vemos a luz no fim do túnel, mas estamos protegidos, estamos amparados. Precisamos acreditar e tentar a cada dia nos melhorar um pouquinho. Estamos finalizando esse evangelho de hoje, agradecendo a presença dos irmãos, agradecendo a Jesus e novamente elevando o nosso pensamento a esse mestre. Só podemos agradecer. Gratidão é o nome, Mestre Jesus, porque sabemos que visitaste cada um e visitará posteriormente aqueles que nos ouvirem, que nos assistirem, porque sabemos, Mestre, onde pedimos a tua presença, ali tu te apresentas, com amor, com luz. Te rogamos, Mestre amado, que seja colocado nas nossas águas o medicamento invisível para todo aquele que beber com fé desta água, esteja receptivo às benesses, aos fluidos salutares que trarão o alívio para as dores, sejam do corpo, sejam da alma. Na certeza do teu amparo, Mestre Jesus, te rogamos que ilumine o caminho de cada irmão. Aquele que está desesperado por uma dor, um sofrimento, aquele que está com algum problema de difícil solução, seja de ordem material. Auxilia, Mestre Jesus, que os anjos de guarda venham assistir a cada um, de conformidade com o merecimento, com a necessidade, na certeza do amparo e que jamais nos abandonas. Te pedimos que nos guie mais uma semana que se inicia. Obrigada, Mestre. Obrigada, benfeitores amigos. Continue nos cuidando, nos guiando, hoje e sempre. Que assim seja. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Um beijo no coração.